Vou chamar agora a fonoaudióloga Débora. Ela vai continuar e explicar um pouquinho para a gente e convidar o pessoal para o painel. Obrigada, Débora. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar agora a presidir o painel Dificuldades no diagnóstico da surdez na infância, impacto no prognóstico, a professora doutora Kátia Alvarenga. Ela vai poder, então, comentar, né, cada apresentação que vai ser feita aqui. Doutora Kátia, fique à vontade para poder comentar, tá? Cada apresentação vai ser de grande importância. Para falar abordar o primeiro tema, gostaria de convidar a fonoaudióloga Luciene Martins. Ela é fonoaudióloga da SES-DF e da Universidade de Brasília. Ela vai falar sobre o tema triagem, diagnóstico e reabilitação na perspectiva da realidade brasileira. Seja bem-vinda, fique à vontade. Desconfigurou um pouco a letra, mas é o quê? Aonde que... Fê? Tá. Boa tarde a todos. Gostaria de inicialmente agradecer o convite à Carol e à Fernanda e ao Dr. Faiez e toda a sua equipe. Eu sou Luciene, eu sou fonoaudióloga da Secretaria de Saúde aqui do DF. Lá eu trabalho na UTI pediátrica com disfagia infantil e também eu sou fonoaudióloga da Universidade de Brasília. E na Universidade de Brasília, atualmente, eu trabalho na Faculdade de Medicina e lá, hoje, meu maior trabalho é desenvolver pesquisas experimentais com o uso de modelos animais. Nós temos feito várias pesquisas interessantes e, em um próximo momento, vai ser um prazer vir aqui falar um pouquinho das nossas pesquisas e conversar com vocês. Mas, antes disso, durante muitos anos, eu trabalhei no hospital universitário. E lá, eu participava ativamente da triagem auditiva. E, desde 2004, na verdade, eu trabalho com triagem auditiva. Tenho um pouco de experiência no Nordeste do país, eu sou do Maranhão. E, entre 2004 e 2008, eu fiz triagem auditiva neonatal em São Luís. E pude acompanhar um pouquinho do desenvolvimento dos processos da triagem auditiva desde essa época até atualmente. Naquela época, em 2004, o que nós tínhamos de legislação que nos regulamentava e que nos ajudava era basicamente a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva, que preconizava que a triagem auditiva neonatal tinha que estar presente na média complexidade. No ano de 2010, especificamente, eu vim para Brasília e tive a oportunidade de entrar na universidade e comecei a trabalhar no hospital universitário. E lá nós tínhamos um serviço de diagnóstico, um serviço de saúde auditiva que estava se estabelecendo na época, e não fazíamos triagem auditiva neonatal. Embora tivéssemos equipamento, nosso alvo era fazer diagnóstico de saúde auditiva. Com o advento da Lei 12.303, que foi a lei do teste da orelhinha, que tornou obrigatória e gratuita a realização da triagem auditiva neonatal em todo o território nacional, esse panorama mudou. E aí, nós todos aprendemos na escola que o nosso país é um país de dimensões continentais, e isso é verdade. Durante o advento dessa lei, assim que ela foi lançada, teve aquela coisa de muito, agora vai ter teste da orelhinha, todo mundo, todo hospital vai fazer a triagem, e nós sabemos que essa realidade não foi bem assim, porque a forma como a triagem auditiva ela foi implantada no centro-sul do país, ela não tinha como ser parecida no norte e nordeste. Nós temos lugares no norte do país que o acesso é muito difícil. E ainda hoje, eu creio que eu não possa dizer a vocês, se alguém tiver uma informação contrária,
fique à vontade para conversar comigo. A gente não pode falar que essa implementação da triagem auditiva neonatal é universal em todas as maternidades do território brasileiro, né? É o que nós gostaríamos que fosse. Por outro lado, não podemos negar que o advento dessa lei foi extremamente positivo. E, atualmente, podemos dizer que o SUS oferece triagem, diagnóstico e reabilitação auditiva àquelas pessoas que necessitam. E, ao longo desse caminho, com a evolução entre 2010 e 2012, nós tivemos algumas outras portarias. Em 2012, nós temos aqui, eu destaquei, a rede de cuidados à pessoa com deficiência, que promovia o cuidado em saúde, incluindo a identificação precoce de várias deficiências, entre as quais está a deficiência auditiva. Nós tivemos a divulgação das diretrizes da triagem auditiva neonatal em 2012 pelo Ministério da Saúde, o que facilitou muito os fluxos. Então, todos os serviços passaram a fazer sua triagem auditiva de acordo com o fluxo preconizado pelo Ministério da Saúde. E, quando nós vamos ver os acessos públicos, nós verificamos no site do Ministério da Saúde a informação de que, entre os anos de 2017 e 2020, nós tivemos mais de 26 milhões de procedimentos relacionados à triagem, diagnóstico e reabilitação auditiva no país. Por outro lado, quando nós pensamos na cobertura da triagem auditiva no Brasil, vem muito essa pergunta: como que está essa cobertura atualmente da triagem auditiva? Vendo um pouquinho da literatura, nós temos números de 2014 publicados que nos diz que a cobertura era 21,8%. Nós temos outra literatura de 2015 que traz quase 32%. Temos publicação de 2016 afirmando que é 32%. Quando entramos no DataSUS para verificar os dados do Ministério da Saúde, nós temos em 2017 uma cobertura de 30%, 2018 31%, 2019 32%. Nós verificamos que existe um crescente, né, nessa cobertura, com exceção do ano de 2020, que foi um ano de pandemia, e é claro que teve uma queda bem importante em virtude da pandemia. Quando vamos verificar a literatura, ver os artigos que tem, quando os autores têm a oportunidade de comparar a cobertura da triagem auditiva com o que eles fizeram, nós temos uma realidade um pouco diferente. Então, nós temos aqui um estudo realizado em 2015, da Prefeitura de Catanduva, que dizia que a cobertura daquele município, em 2015, estava 51%. Um estudo em Natal, no Rio Grande do Norte, no ano de 2012, ou seja, já tem algum tempo, com uma cobertura de 69,9%. Um outro estudo de São Paulo, que a cobertura estava em 39,3%. Outro estudo aqui em Campinas, com uma cobertura da triagem de 85%. Um estudo na cidade de Marília, com uma cobertura de 96%. E, por último, um estudo de Bauru, com uma cobertura de 90,52%. E isso nos faz a seguinte reflexão: existe uma falta de informação pública gritante nos nossos serviços disponíveis de acesso público. Por quê? Porque os profissionais da assistência têm a sensação de que a cobertura ela é muito maior do que aquilo que é informada. E nós temos essa sensação, e temos certeza, eu posso falar pelo hospital no qual eu sou lotada. No HMIB, eu tenho certeza absoluta que as minhas colegas, se não triam 100% das crianças que nascem, cadê a Carolina? Está por aí. Ela faz triagem auditiva no HMIB. Se eles não triam 100%, eles triam 99%. No entanto, quando eu entro no InfoSaúde DF, que é onde tem os dados abertos, lá estava escrito que no mês de... Nós estamos em novembro, que no mês de outubro tinham sido feitas 35 triagens auditivas. Gente, 35 triagens, elas levam 2, 3 dias para fazer, no máximo. Então, assim, há um gap muito grande entre o que está informado e entre
o que o profissional da ponta faz realmente. Então, aí, isso é uma questão que os nossos gestores vão ter que trabalhar um pouquinho em cima disso para modificar isso, porque não é possível que nós tenhamos dados tão divergentes entre o que nós sabemos que nós fazemos e o que é publicado para a população. Passando um pouco da triagem, vamos pensar nos serviços de diagnóstico. No ano de 2022, que é o último dado que foi possível coletar, nós tínhamos 241 serviços habilitados de diagnóstico no país, dos quais 116 eram SER e 125 eram centros de reabilitação de saúde auditiva de média e de alta complexidade. Por outro lado, quando era feita uma pesquisa entre os pacientes surdos do país, somente 8,4% desses pacientes afirmava que tinha acesso a um serviço de diagnóstico, a um serviço de reabilitação. E pensando nos serviços de reabilitação, os dados que eu consegui levantar do país foi que 57% das terapias fonoaudiológicas são realizadas em crianças menores de 12 anos. Quando a gente pensa nas próteses auditivas, nos AASE, 94% deles são adaptados em pacientes maiores de 13 anos. Já o implante coclear, 59% de todos os atendimentos, incluindo consultas, cirurgias e terapias fonoaudiológicas, estão aqui na faixa etária dos pacientes de 0 a 12 anos. Então, eu coloquei aqui, para finalizar, algumas reflexões que nós temos que ter em mente, que realmente nosso país é um país muito grande e que nós temos realidades de estados e de regiões muito diferentes que conferem uma acessibilidade bastante diferente ao paciente. Então, não dá para dizer, embora nós tentemos fazer um serviço com um fluxo igual, com as mesmas regras, não dá para a gente confirmar que o paciente atendido no Sul tem o mesmo tipo, o mesmo fluxo de tratamento que o paciente atendido no Centro-Oeste, no Norte ou no Nordeste. Quando pensamos em realidade dos serviços, também temos que pensar se esse serviço que está sendo prestado a esse paciente, se é um serviço público, se é um serviço privado, porque vão ter diferenças bastante interessantes, como, por exemplo, às vezes, no meu serviço público, eu tenho déficit de profissionais, às vezes, o meu equipamento quebra, fica 2, 3 meses sem esse equipamento ser corrigido. O fluxo, nem sempre, ele é um fluxo correto. Por exemplo, uma instituição pela qual eu tenho muito respeito aqui no DF é o CEAL, que é uma instituição pública, que lá o paciente ele segue um fluxo e, no mesmo dia, ele é atendido por vários profissionais, o que é muito confortável para o nosso paciente, assim como no serviço privado, né? E nós temos famílias com realidades muito diferentes, independente e dependente do caráter social, porque nós sabemos que nós temos aquelas famílias que até pegar um ônibus a mais é oneroso, e, por outro lado, nós temos famílias que frequentam o serviço privado, porém, elas têm outras dificuldades que não podem ser deixadas de lado, como a própria aceitação da doença do seu familiar, do seu filho. Isso tudo influencia. E quando a gente pensa nisso, quando nós pensamos nos caminhos que separam, desde a triagem até a reabilitação auditiva, nós temos que pensar sempre no nosso papel, enquanto profissional, naquilo que nós podemos conferir de melhor ao nosso paciente, que é, além de um tratamento de excelência, um acolhimento adequado. Obrigada pela atenção de vocês, estou à disposição.